Fala pessoal, tudo bom? Estamos começando aqui mais uma videoaula de Python. Quero agradecer por vocês estarem aqui de novo e espero que vocês estejam gostando do conteúdo. Bom, o tema da aula de hoje são estruturas condicionais, né? Antes de explicar como funciona, vou pedir para que você já deixe o seu ambiente de trabalho aí aberto, né? Eu já deixei aqui o meu VS Code, eu já abri minha pasta e o arquivo que eu vou trabalhar, né? Lembrando que é de preferência, né? A sua ideia que você quer utilizar. A gente recomenda o VS Code porque é muito fácil de utilizar, ocupa pouca memória também, né? Então, bora lá. O que são estruturas condicionais, né? Dentro da programação, estruturas condicionais são blocos de comandos que permitem ao programa executar diferentes ações, né, com base em condições definidas. Elas são apresentadas em diversas linguagens de programação, aqui a gente está, né, utilizando o Python, e são um aspecto que é considerado muito importante dentro da programação, né, nessa área de desenvolvimento, né. Então, como que funciona? É literalmente quando a gente vai tomar uma decisão. Porém, antes de tomar essa decisão, a gente verifica uma condição. Se essa condição for verdadeira, a gente vai tomar uma ação. E também tem a opção dela ser falsa e a gente querer tomar outra condição. Então, na programação funciona assim. Eu vou usar o exemplo, a gente vai pegar um exemplo assim da matemática, para ficar fácil de entender. Então, por exemplo, se um número for maior que 0, então esse número é positivo. Ok, então se um número for maior que 0, automaticamente a gente já vai entender, né, por lógica, que esse número é um número positivo. Porém, o computador, né, o Python, ele não entende dessa forma. A gente tem que traduzir para ele o que a gente quer. Ele vai entregar para nós exatamente aquilo que a gente quer, mas a gente tem que saber como a gente vai passar isso para ele. A sintaxe, para poder fazer essa condição, então a gente vai separar em duas partes. A primeira parte, como eu já disse para vocês, é uma condição. Se essa condição for verdadeira, aí sim ele vai cumprir, ele vai realizar alguma ação dentro do programa. Então, o C dentro do Python é um if, que é uma condição, né? A gente define que a gente vai começar a realizar um teste lógico. Essa condição a gente vai colocar dentro do parênteses, né? A condição aqui é número ser maior que 0. E aí a gente termina definindo aqui os dois pontos para definir que a gente vai realizar alguma coisa caso seja verdadeiro. Porém, né, a gente precisa falar aqui para o Python, né, para ele que número é esse, né? Que dado é esse que a gente está querendo fazer? Então a gente vai criar aqui uma variável chamada número, lembrando que no Python não precisa declarar, né, o tipo dela, que ela automaticamente já entende, a gente só agrega o valor. Então aqui, peraí que eu escrevi com M. Se número for maior que 0, a gente pode ver aqui que o número é igual a 6. Então, essa condição aqui vai ser verdadeira. Então, condição verdadeira é a ação que a gente vai tomar. Eu vou colocar aqui o print só para especificar, né, que essa condição é verdadeira. Então, caso ela seja verdadeira, ela vai especificar aqui. O número é positivo. Então, a gente já realizou aqui. A sintaxe é basicamente essa. A gente vai primeiro aqui com uma variável, né, para a gente poder fazer esse teste lógico. Se o número for maior que 0, ele vai retornar aqui que o número é positivo. Então, a gente vai testar ver se esse programa está funcionando. E a gente pode ver aqui, ó, que ele funcionou.
né? Ele colocou aqui, ó, o número é positivo. Tá bom. Interessante, né? Viu que tá funcionando. Porém, tá faltando coisa nesse programa. E se o número não for positivo? O que acontece com ele? Porque aqui eu só dei uma condição. Então é aí que entra outra condição. Que a gente normalmente fala, senão ele será considerado negativo. Então, ok. Se o número for maior que zero, então esse número é positivo. Senão, ele será considerado negativo. O senão, para o Python, é aqui, ó, é um else. Quando a gente fala senão, a gente não está dando outra condição, né? A gente só está verificando que a primeira não foi atingida, então a gente vai realizar outra. Então, senão, print número aqui vai ser considerado negativo. Então, o número, o número é negativo. Então, a gente está aqui, ó, com a estrutura básica. Se o número for maior que zero, o número é positivo. Se não, o número é negativo. Então, a gente vai... Vamos testar aqui de novo, só para vocês poderem ver, ó, que está funcionando. O número é positivo. Agora eu vou mudar. Não vai ser mais 6. Agora o número vai ser menos 3, por exemplo. Agora o número ele não é maior que zero. Então ele não vai atingir mais essa condição automaticamente, o que fará com que ele pule aqui para o senão, que seria o else, né? Então a gente vai fazer de novo, vai testar essa condição. O número é negativo. Beleza, então a gente pode ver aqui que nosso programa está funcionando perfeitamente, né? Ele testou a primeira condição, essa condição não foi atingida, então ele veio aqui para a segunda, não a segunda condição, ele veio para a ação que deve ser tomada, né? Então, assim, aqui é a condição, só para a gente poder entender melhor. Aqui é a condição, aqui é onde a gente vai realizar o teste lógico. Aqui, se a condição for verdadeira, se for verdadeira, ele vai cair aqui no if. Agora, se essa condição for falsa, ele vai cair aqui no else. Porém, eu estou vendo aqui o programa, eu acho que ainda está faltando coisa nele. Porque, beleza, se o número for maior que zero é positivo. Porém, se ele não for maior que zero, ele está caindo no meu else direto. Mas e se esse número for exatamente igual a zero? Por exemplo, o que acontece? Vamos testar? Beleza. Espera aí. O programa funcionou aqui, mas está errado. Está dando aqui que zero é negativo e zero não é negativo. Então, é aí que entra a lógica. O programa funcionou. Funcionou perfeitamente. Para o que nós pedimos para ele, ele funcionou. Porém, a lógica do programa está errada. Porque aqui, ó, eu falei para ele, se for maior que zero, o número é positivo. Se não for maior que zero, ele automaticamente já cai aqui no else. Então, a gente tem que criar uma nova condição para se caso ele não cair aqui. Se o número não for maior que zero, ele testar mais uma condição antes de ir para o else. Então, aqui o programa funcionou perfeitamente. Só que a lógica dele está errada. Então, beleza, a gente vai fazer isso agora. De que forma eu posso dar outra condição para ele? E é com o elif. O elif funcionaria, por exemplo, como um segundo if, se vocês preferirem, né, ficar mais fácil de entender. A sintaxe é exatamente a mesma de um if, porém, ele seria uma
outra condição, né? Aqui é, por exemplo, eu vou colocar aqui já a condição, se número for igual a zero. Lembrando que vão ser dois iguais, porque aqui a gente quer fazer um teste. A gente não quer agregar valor. Se for igual a zero, o número é neutro. Então, beleza. Agora eu criei aqui uma outra condição, porque ele já está pulando diretamente para o else. Então, se o número for igual a zero, ele tem que cair aqui, ó, nessa condição, onde o número é neutro. Bora testar de novo? O número ali eu não mudei, está igual a zero. E pode ver aqui que funcionou. O número é neutro. Então, as estruturas condicionais, elas funcionam basicamente assim, né? Elas vão fazer testes lógicos e, de acordo com o resultado, se for verdadeiro ou falso, ela vai realizar vai realizar aquela condição. Se não, ela vai pular, vai ir para outra. E a gente viu aqui que a gente pode usar o elif, né, que aumenta as possibilidades de condições, né? A gente aumenta a quantidade de condições que podem ser verdadeiras, né? Ele só vai executar uma, então aqui, se eu colocar aqui o 8 positivo, por exemplo, ele nem vai executar meu elif e meu else, porque ele já testou aqui e já deu positivo, então ele já pula para fora dessas estruturas condicionais. E é basicamente assim que funciona, pessoal. Eu espero que vocês consigam ter entendido, né, da melhor forma. Essas são as três estruturas condicionais do Python aqui para realizar testes lógicos, né, realizar uma condição, testar se essa condição for verdadeira e retornar uma ação desejada. E eu quero agradecer, espero que vocês tenham gostado. Obrigado.